Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Estamos aqui mais uma vez, reunidas, embora a Kiki não esteja aqui, né? Ela vai chegar e eu já falei, eu acho que ela atrasa, né? Mas já chegou uma convidada, nós temos hoje a Lidiane, uma querida, e tem a Mai, que não é desencarnada, né? É um espírito encarnado, ela já vai chegar também, mas ela tem um compromisso. E por que a gente trouxe hoje essas convidadas, né? Vocês sabem que no nosso último pod, nós falamos sobre essa questão da experiência, né? De nossas mães, o que isso refletiu nas nossas escolhas profissionais, nas nossas escolhas pessoais, na decisão, né, de às vezes seguir igual, fazer diferente. E a gente falou dessa questão de geração, né? E falamos o seguinte, falamos que a gente se atreveu a falar que de forma mais habitual do que o normal, ou de forma mais natural, eu e a Kiki, que somos mais velhas, né, que você e a Mai, a gente é a primeira geração, assim, que efetivamente a regra era se colocar primeiro o seu trabalho à frente de tudo e depois pensar a sua realização pessoal, né? E depois pensar no resto. Chegou uma nova convidada antes da... Aí, entra, querida Mai, antes da apresentadora, antes da Kiki. Senta ali, querida. Aí, então chegou a nossa outra convidada. Tudo bem, querida? Bom. Tudo jóia? Cheguei antes da Kiki. Chegou antes da Kiki, mas a Kiki logo vai estar aí, gente. De qualquer forma, como o tempo é dinheiro, né? E a gente paga nada de graça, então o nosso querido Carlos, que nos auxilia, sabe disso. A Kiki vai chegar e vai pegar o carro andando, o que ela é ótima também. Então, eu estava falando aqui de vocês, né? Que a gente vai ter duas convidadas hoje, de gerações diferentes, da minha e da Kiki, com histórias muito bacanas para contar. E vão dizer o que a mãe, né? O que a geração, né, dos pais implicou ou fez diferença nas escolhas delas. Né? Então, eu vou falar o nome, Lidiane, eu já falei. Maiara, que eu chamo de Mai. A Lidiane tem 38 anos, a Maiara tem 30, né? Então, são de gerações que a gente pode dizer também diferentes, né? E cada uma vai aqui se apresentar um pouquinho. Primeiro a Lidiane, depois a Mai, pra gente depois bater um papo, tá certo? Então, vamos lá. Lidiane, você primeiro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho 38 anos, né? Sou casada, tenho 2 filhos. Sou mineira, do sul de Minas, de uma cidade bem pequenininha chamada Jacuí. Legal. Vim para Campinas com 18 anos para trabalhar e estudar, porque a cidade onde eu morava não tinha muitos recursos, né? Então, tinha que sair mesmo para estudar. Legal. E a Mai? É de onde? Eu sou de Sorocaba, que é Sorocaba. relativamente perto aqui de Campinas. Aham. Mas eu também vim pra cá pra estudar com 17 anos. Também sou casada, mas eu escolhi não ter filhos. É isso aí. E vejam, elas não se conhecem, tá? Então, elas estão se conhecendo hoje. Então, qualquer coincidência é pura coincidência mesmo. Como eu não acho que é a coincidência, né? Tá tudo certo, é porque tem que ser. E eu queria perguntar pra vocês, claro, uma de cada vez, né? Exatamente isso que a gente estava falando. O que mudou para vocês se é que mudou ou influenciou na escolha de... O Carlos é o nosso assessor. Tá Então, bom. ele vem aqui mexer quando alguma coisa não está funcionando bem. O que mudou, se é que mudou, ou o que influenciou nas escolhas de vocês? Assim, você, Lidiane, para você escolher a sua profissão, escolher casar, tem alguma coisa a ver com a sua mãe? Você quis seguir o exemplo dela, você não quis? Como é que é isso? Não, na verdade, eu quis vir embora para Campinas para estudar, porque realmente precisava sair de lá para ter um futuro melhor. Vim para cá e as coisas foram acontecendo, né? Sempre tive o sonho de casar, de ter filhos, né? Já vim para Campinas com o sonho de fazer uma faculdade de Química, porque eu adorava. Então, eu vim para cá 7 meses depois que eu estava aqui, eu conheci o meu marido no trabalho. E aí as coisas foram fluindo, né? Mas Certo. nada que eu pensasse assim, eu tenho que fazer diferente ou eu tenho que fazer igual. Tá. Não. E sua mãe ficou de boa quando você decidiu vir embora para estudar? Mais ou menos. Ela não gostou muito. É sempre difícil, né? Os filhos saírem do ninho, né? Nós somos em 6 filhos, né? Todos os outros já haviam saído, exceto a minha irmã mais velha, que ainda morava lá, ainda mora. Então, morava nós duas com a minha mãe, né? Meu pai já falecido. E daí, eu resolvi sair
para minha mãe foi difícil, né? Porque eu sou a caçulinha. Mas ela aceitou numa boa, porque ela sabia que ela criou realmente os filhos para o mundo, né? Para cada um seguir a sua vida. Legal. E você, Mai? Assim, foi muito bom, né? Ter tido a oportunidade. Acho que eu tive o privilégio de poder ter saído da minha casa com 17 anos e ter tido a minha família me apoiando. Também não foi fácil para minha mãe, principalmente pela escolha de carreira, né? Eu escolhi fazer dança, sou formada em dança pela Unicamp, e era um mundo completamente desconhecido para ela, né? Então, mas será que você vai conseguir prosperar nessa carreira e tudo mais? Então, foi um choque, mas ela sempre me apoiou. E eu também venho dessa família mais matriarcal, assim, com a minha mãe e a minha avó como figuras de mulheres muito fortes e muito presentes na minha história. Então, elas sempre me incentivaram, não, vai atrás, corre atrás do que você tem vontade de fazer, mas isso, né, sempre batalhando, sempre correndo atrás, sempre indo com determinação, assim. Então, elas não me prenderam, digamos assim, né? Mas sempre com muita responsabilidade. Muita vigilância, né? E me fala uma coisa, você falou que sempre foi muito matriarcal, né? E a tua mãe também trabalhou? Como é que foi a vida da sua mãe? Ela foi mãe nova? A minha mãe me teve com 15 anos. Nossa, nova não, super né? novinha. Gente, novíssima. Sua mãe tem quantos anos hoje, então? Minha mãe tem 45. Caraca. Então, ela foi uma mãe muito, muito jovem, mas que também, assim, teve o apoio da minha avó, então ela fez faculdade, foi trabalhar. Sua mãe trabalha, teve que trabalhar, exato. Ela trabalha até hoje. E é isso, né? Sempre seguindo esse exemplo. Então, precisei correr atrás e ela também. Ela teve a oportunidade de trabalhar, de estudar, enfim. Certo. A gravidez não a impediu disso, mas porque ela teve também esse suporte. Teve que correr atrás e teve o suporte da mãe, né? E a tua mãe? Tua mãe trabalha nessa questão, assim, você foi fazer faculdade, sua mãe também teve essa oportunidade? Porque eu não sei quantos anos tem a sua mãe. Quantos anos tem a sua mãe? A minha mãe, hoje, ela tem 82 anos. Nossa, então ela, ao contrário dela, a sua Sim. mãe foi mãe com 43. Sua mãe, né? Isso, 43. Você nasceu, ela tinha 43 anos, porque você já tem irmãos mais velhos. Exatamente. E a sua mãe trabalhava ou ela cuidava mais dos filhos? A minha mãe, ela sempre cuidou mais da casa, dos filhos, né? Mais aquela família tradicional, onde o marido trabalha, provê, e a mãe fica em casa, né? Mas a minha mãe também, quando precisava ajudar no orçamento da casa, ela trabalhava, assim, na zona rural, né? A colheita de café. Então, sempre que dava, ela ia ajudar meu pai. Então, você morava perto, você morava na zona rural na sua infância? Não. Eu sempre morei na cidade. Mas ela ia para lá, ela se deslocava? Ela ia, isso. E isso foi algum assim, foi um motivo ou teve um peso para você falar, não, eu não quero ficar na zona rural, eu não quero ficar nessa cidade pequena porque não tem muito o que fazer? Ou isso... Porque você falou que sempre teve o sonho de fazer farmácia, né? E lá não teria como você fazer. É química, né? É química, perdão, E por que você escolheu Campinas? Na verdade, assim, eu poderia até ficar na região e fazer faculdade de Química, que eu acho que Guaxupé tinha faculdade, né? Tá. Mas eu optei a vir para Campinas, porque antes disso eu ia para Franca. Eu ia com uma amiga para Franca e ia morar lá. Mas não tinha família, não tinha ninguém que apoiasse. Como aqui eu já tenho irmãos, aí meu irmão falou, não, vem pra cá. Ele já tinha morado em Franca, né? Entendi. Ele falou, vem pra cá que eu te ajudo, te dou um apoio, fica muito mais fácil. Entendi. Então, aí eu decidi vir pra Campinas. E você, entendi. E você foi provavelmente porque passou na Unicamp. A minha vontade mesmo era ter ido pra Bahia. Que delícia! Mas a minha mãe não deixou, né? Porque aí era muito longe, demais, exato. Ia ser longe aí, demais. como eu passei na Unicamp, ela falou, bom, a Unicamp é aqui do lado, bora lá, pode ir. Que legal! E você tem irmãos, Mai? Eu tenho uma irmã mais nova, 18 anos mais nova, né? Nossa! Então, é uma grande diferença. Uma grande diferença. E aí, é engraçado porque, de alguma forma, eu ajudei ela, né? Desde criança, enfim. Sim. Ajudei a criar, digamos assim. Com certeza. Mas isso até, de alguma forma, acho que me faz ter esse outro olhar, assim, nessa questão de querer ou não ter filhos, né? Que é outra coisa que eu ia perguntar pra você. Porque eu sei que a Lidiane tem 2 filhos, né? E sei que você não tem filhos, mas se não ter filhos é provisório, é definitivo, você não quer mesmo ter filhos. É uma decisão assim, claro, que ninguém muda de ideia, porque só louco não muda de ideia, como diz a minha mãe sábia, né? Mas, assim, nesse momento, ou desde sempre, é uma coisa que você acha difícil mudar.
Foi uma escolha? Como é que é isso de não ter filhos? Eu acho que desde pequena nunca foi essa urgência, assim, nunca tive essa vontade, né? Até brinco que eu não gostava muito de brincar de boneca, enfim, não era a minha brincadeira preferida. E a minha família também nunca, não, vai ter que ser mãe, vai ter que casar, enfim, nunca foi uma imposição, assim. Uhum. E eu nunca senti esse desejo. Eu acho que é uma vontade cada vez maior, assim, cada vez eu vou ficando mais velha, sinto que é a escolha mais acertada. E eu tive a sorte de encontrar meu companheiro que também pensa assim, que também não tem vontade de ter filhos, né? Então, acho que quando as duas partes não têm vontade... É perfeito. Fica mais fácil. E outra, quando a família também não perturba, né? Porque tem família que fica perguntando, né? E aí, é aquela coisa, quando você namora, quando vai casar? Quando casou, quando vai ter filho? Quando tem filho, quando vai ter o segundo? E assim fica, né? Aí depois, quando vai divorciar? Aí depois, divorciou? É impressionante, né? Então, e você não, né? Você tem 2 meninos, é isso? Tenho 2 meninos. E você escolheu, queria? Dela, eu sempre quis, né? Sempre quis ter filhos. Sempre sonhei em ter 2. Que barato. Apesar que eu imaginava que eu teria uma menina. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tenho 2 meninos lindos, que é uma bênção. E daí, as minhas gravidez, elas foram programadas, né? Planejadas, na verdade. Chegou! Olha como é que ela chega, gente. Tem que ser Kiki sendo Kiki. Não. Eu vou sentar, gente, senta, querida. Senta aqui do meu lado. Porque aqui, estavam achando que... Kiki de Bob. Gente, né? Bob, né? De óculos escuros. Você pode tirar o óculos, pelo menos? Tira. Obrigada. A gente já tá aqui batendo o maior papo, falando de filhos. Olha lá. Mai, escolheu não ter filhos, lembra, né? Lidiane, né? Vamos lá, né? Lindas, gostei. Lindas, ó. Eu nem falei pro povo, a Mai me deu aula de sapateado. Linda, maravilhosa. Acho que eu comentei com você, né? É formada na Unicamp. É boa. O pé dela é pé de outro espírito, não é só dela. Não é possível. Ela tem alguma ajuda do plano superior, assim, incrível. Encarna alguém ali que vai, sabe? Não que ela não tenha essa capacidade, mas é muito, é impressionante. Ela flutua. Sério mesmo. E a Lidiane... você conhece uma pessoa em comum com a Lidiane, que é a Matilde, que é nossa massagista maravilhosa. Ela é uma amiga. Não, nossa, não, minha. Sua, você tá com ciúmes, minha, eu te empresto ela provisoriamente, enquanto você merecer. Né? Matilde é minha, conheço há muito tempo. Sou mariana possessiva, ciumenta, então não vem com esse papo. Mas a gente tá falando de filho, Kiki. Né? Então, a Mai falou... que optou por não ter, cada vez isso tá mais certo na vida dela. E a Lidiane falou que sempre quis ter filhos. Mas, Lidiane, seus filhos têm que idade? Nasceram se era nova? Ou... Eu casei com 21 anos e aí eu levei 7 anos para ter o primeiro filho. Então esperou bastante. Então, o primeiro tem 10 anos, depois de 5 anos eu tive o segundo. E tudo planejadíssimo. Tudo planejado. Legal, bem diferente. Acho que Não, o meu foi, assim, não foi... Eu já tinha 30 anos. Mas a gente foi a mãe mais velha, né, Kiki? Né? Então, sim, mas o meu, assim, não é que não teve programação. Na verdade, como a gente já conversou em outros episódios, a minha ideia sempre era me fazer profissionalmente, né? Então, eu me casei com 30 anos e fiquei grávida na lua de mel. Então, assim, também não foi nenhum susto, né? Não, foi uma bênção. Né? Foi. Mas eu já estava preparada também, financeiramente. Eu não. E o engraçado é isso, é muito legal. Por isso que eu gosto. E a ideia desse pod é isso, a gente falar de tudo, falar da vida, né? E ver como as pessoas... Somos iguais aqui, somos irmãos, né? Somos todos perfeitos, graças a Deus. Mas escolhas de vida e oportunidades totalmente diferentes, né? E até nisso, às vezes, onde você nasce te favorece, né? E eu inicialmente não queria ter filhos, né? Eu queria viver a vida, né? E aí, de repente, o que aconteceu comigo? Eu vi todo mundo tendo filho. Os amigos tendo filho, todo mundo com bebê, eu era a única sem bebê, né? Aí não tinha mais gente pra sair, porque vamos no bar? Não, tem nenê. Vamos no cinema? Não, tem nenê. Pode beber. Não pode beber. Que graça tem a vida. Tô amamentando, né? Não posso comer gordura. Eu falei, gente, que boring, né? Que coisa mais chata. Mas, enfim... Aí eu comecei a ver e aí despertou um negócio em mim. Por isso que eu falo que só louco não muda de opinião. Né? Isso mesmo. Que aí eu falei, só gente burra não muda de opinião. Eu quero ter filho, mas eu não quero um, eu quero 4.
Mas aí também, né? Então, eu radicalizei. Mas não deu tempo. Não deu tempo, você parou Não deu antes. tempo porque eu Pelo separei. menos não com aquele marido, né? É, com aquele, não, depois aí não teve, sabe, aí mudou a vida, né? É isso, porque eu tive filhos já numa idade mais avançada, eu fiquei casada há 4 anos e meio para ter filho, aí tive filho, o primeiro com 33, o segundo, que foi a Laura, né? O segundo, o Matheus, com 35, e aí eu me divorciei com 38. Então, né, e já não vinha uma coisa muito legal para você pensar em ter filho. Então, não deu tempo, mas eu gostaria de ter tido 4. Você teve 3. Eu tive 3, mas é que eu tive gêmeos, né? Eu nunca esperava nunca 2, teria né? pensado em 3. Aí Deus mandou 2. Mas enquanto você estava falando aqui, eu também chegando atrasada, vim pensando... uma coisa também que deve ser um desafio é você ter vários filhos de parceiros diferentes. Então, por isso que Né? isso eu não queria pra mim. Eu acho muito difícil. A Mai contando a história dela, né? A gente, depois até seria legal ela contar. Ela é única Ela filha contou que ela da tem uma mãe do diferença pai, de 18 né? anos. É. O pai tem outros filhos, a mãe Isso. tem outros filhos. Isso. E deve ser um desafio, né? Deve ser. Mas assim, veja só. A mãe teve mais uma filha. Mas eu acho que no caso da Mai ainda é mais fácil. Por quê? A mãe foi mãe dela muito jovem. Muito jovem, Então não é uma né? coisa assim, né? Deve ter sido um acidente de percurso, provavelmente. né? Eu imagino Não, a gente imagina. Mas que bom que você tá aqui. Porque Sabe? poderiam ter havido outras escolhas, Sim, né? Das sim. quais cada um tem o seu ponto de vista, enfim. E a sua mãe escolheu ter você aqui. Então eu acho que mais jovem, a gente tem menos noção do perigo. Acho que sim. Né? E aí a gente tem mais coragem também. Né? E aí ela se encantou pelo atual companheiro, que É eu meu acredito padrasto, que o seu pai, né? Seu padrasto, até hoje tá com ela. Sim. Ela teve essa outra filha, então é diferente. Agora, você imagina, eu divorciei com 38, aí eu vou casar ou vou ter filho com... Eu poderia ter tido filho, Claro porque eu tive que um relacionamento poderia, claro que sério e poderia. longo. Aí eu teria agora um filho, e já não tô mais com essa pessoa. Aí eu teria um filho dessa pessoa, ok. Né? Aí depois eu me envedraria num outro, né? Então, e tem gente que vive assim, né? Isso que eu tô dizendo. Tá tudo certo. Eu tenho algumas amigas, inclusive, que os maridos aí tem ciúmes do filho, e aí fica aquela loucura, protege o filho do casal, e o filho que não é do casal fica de lado. Então, assim, é um negócio que você parar pra pensar, você não tem. Não né? tem. Porque também tem o Né? seguinte, sabe o que eu Verdade. pensava em relação aos meus? Eu pensava assim, gente, se eu tiver um filho com ele, com o meu, da época, meu segundo, depois do meu casamento, eu falava, gente, meus filhos vão ver esse paizão com o irmão, Pois é. que por mais que ele seja um paizão, né, com eles talvez não seja igual. Claro. Diferente dela que já tinha idade pra entender, né? Claro, Porque a irmã dela nasceu, ela tinha claro, 18. claro. Agora, eu ia ter filho com outro relacionamento com filhos de 6, 7 anos. Mas Não- mesmo adulto, eu no meu primeiro casamento, os filhos mais velhos morriam de ciúmes dos meus, eram irmãos, eles se adoram, são irmãos, se amam, mas os mais velhos até hoje têm ciúmes dos mais novos, porque é uma situação mesmo. Não, que, é né? difícil, Eu é também difícil. teria ciúmes, acho, né? Mesmo difícil. sendo Poxa. dos mesmos pais, já é complicado. sim, né? isso acontece. Exatamente. Meu segundo filho, o primeiro teve bastante ciúmes quando o segundo nasceu. Então, Isso aí. É difícil. Os meus também, do meu mais velho pros meus gêmeos, ele falava assim, eu vou chutar a sua barriga. O mais velho falava, eu vou chutar a sua Tadinho. barriga. Assim, Da minha mãe já foi engraçado, porque eu já tinha 18 anos, né? Então, quando ela falou, eu tô grávida, eu falei, você tá brincando? tem certeza? Tipo, ela, não, eu tô grávida. Olha só, não foi nem uma coisa, tipo, de ciúmes, nem nada. Foi mais, tipo... parceira, caramba, né? porque a tua mãe, Mas sua hoje, mãe era muito nova. Minha né? mãe super é nova. super. Sua mãe é nova, É né? super nova. Você imagina, se hoje eu acho que eu posso ter uma amizade com ela, e eu tenho 55 anos, vou fazer 55 anos, né? Na verdade, eu já fiz, né? Já fiz 55 anos. Não, se você não falou, não seria eu que falaria. E aí, é que a gente fica, né? O que acontece? Imagina, e acho que posso ter uma amizade com ela, imagina a mãe dela, Claro. que é 10 anos mais nova que... 15 anos mais nova que eu, menina. Ah, não, que você... Não, Que ela eu é 10, 15, Mas, claro que elas são quase amigas, né? Claro, Mas lógico. eu acho isso muito legal. E a gente tem essa ideia aqui do Pod para trazer mostrar que as vidas, né, se fazem cada uma a seu modo, mas que algumas coisas
são meio que, não é que é comum, mas que é mais fácil de acontecer, né? Esse lance dos ciúmes dos filhos. Acontece muito mais do que a gente imagina. Muito mais, Porque muito quando a gente está mais. vivendo, né, Dani? Parece que é só com a gente. Parece que é só a gente que tá passando por aquilo. Isso que é engraçado, né? Eu me lembro quando eu me separei, veio uma amiga mais velha que eu, que é uma irmã pra mim, e falou, eu tenho uma coisa pra te falar, você não é a primeira nem vai ser a última. Eu falei, porra, que mulher escrota, né, cara? Isso é coisa que se fala, eu lá sofrendo. E hoje eu vejo e falo, tinha toda razão, você não é a primeira, não vai ser a última. Todas as mulheres, todas não, muitas passam por isso, muitos homens passam por isso, cada e as um pessoas vivem. E eu acho que todos sofrem, cada um a seu Claro, modo. Sim, todo mas mundo o sofrimento sofre. é inevitável numa separação. Cada um do seu jeito, pelos seus motivos, Claro. né? Então tem coisas que... E me fala uma coisa agora, né? Que me ocorreu, porque a gente tá falando de sofrimento, de que tá tudo certo, e o nosso tempo para variar é super curto, mas eu tô olhando hoje, já que você não tava aqui. Tô de olho. Né? Já que você não estava aqui, eu fiz o seu papel de olhar o relógio, né? Mas ainda dá tempo. Mas eu queria entrar num tema que a gente gosta muito, né? Que é essa questão da crença, da espiritualidade, de Fé. acreditar que está tudo certo, da fé, né? De você realmente ser resignado, aceitar, né, os problemas como oportunidades de crescimento, né? E isso é muito difícil, e quanto mais nova, mais difícil, né? E a gente fala hoje isso, né, da onde nós estamos, né? Mas eu não sei não, eu tenho certeza que com 30 anos eu ainda não tinha todo esse Não, eu não know-how, tinha, definitivamente. né, que ainda está muito essa básico, experiência, diga-se de claro, passagem. óbvio. E com 38, talvez foi uma fase que eu comecei a ter que amadurecer muito por conta do meu divórcio, e as coisas deram... Porque depois do meu divórcio, meu pai infartou, meu pai que era meu parceiro, meu amigo, um cara, assim, ímpar, né, meu exemplo de tudo. Então, eu perdi a minha família. Muitas porradas em pouco Eu tempo, perdi né? o meu pai no ano seguinte, e aí eu me obriguei, né? Não que eu não fosse resiliente, e um dia a gente vai falar disso, por conta de outras questões, mas eu tive que aprender, né? E aí eu penso assim, né? E vocês que também, porque eu vejo que vocês, novas, assim como eu, né? Que também saí da minha cidade, vim estudar num outro lugar, mas eu vim toda amparada, né? Com meu pai me mantendo, enfim. E vocês que vieram também, claro, com amparo emocional, mas não importa, né? Como é que foi lidar com essa mudança de vida, assim, e como é que vocês lidam hoje, né, com essas situações adversas que às vezes acontecem, né? A crença, vocês são espiritualizadas, assim, se entendem, né? Se acham, se veem espiritualizadas, e isso faz a diferença em algum momento lá atrás. Fez a diferença. Então, vamos começar pela Maia agora e depois eu passo para Lidiane. A minha família é kardecista, né? Então, eu cresci fazendo, enfim, evangelização e tudo mais. Eu me considero uma pessoa de muita fé, apesar de não seguir rigorosamente uma religião. Inclusive, a Dani já brincou, me deu um puxão de orelha uns tempos atrás. Aí, não, você tem que voltar a estudar e tal. E, de fato, é muito importante. Acho que é um lugar muito importante. E acho que o espiritismo também tem questionamentos super válidos e que preenchem a gente de maneira diferente. Assim, para mim, sempre teve um lugar muito especial. E eu acho que sim, é algo que me guia, que guia minhas ações, principalmente, né? A gente estava conversando que... mas qual que é o motivo de você não querer ter filhos, por exemplo? Se sua religião teve alguma influência, enfim. Eu acho que não, mas eu acho que a gente tem essa função, talvez, de ser pessoas boas naquilo que a gente... nessa vida que a gente tem, né? Então, pensar em criar um caráter de um outro ser humano, pensar em formar uma outra pessoa, essa responsabilidade eu acho super pesada, assim. É mesmo. Então, como boa, assim, vamos dizer, kardecista, mas que não estuda tanto, enfim. Mas eu acho que essa responsabilidade é super séria e eu não me sinto a par, assim, pra bancar isso. Sim. Acho que é uma das coisas que influencia a minha decisão, mas que também não me deixa privada de outras coisas, enfim. Mas, de alguma forma, sim, eu acho que a fé move a gente, né? E eu acho, pra mim, é importante, mas eu também respeito, enfim, quem não seja movido por isso. Mas, pra mim, é um fator importante, mas não decisivo, talvez.
E para você, Lidiane? Eu também tenho bastante fé, né? Cresci numa família bem religiosa, minha mãe católica, cresci nos ensinamentos católicos, né? Hoje em dia também não frequento tanto. A religião em si não influenciou a questão de ter filhos, no meu caso, mas eu acredito que na parte da educação influencia de certa forma, porque eu tento seguir os mesmos princípios que eu tenho, né, e que eu aprendi com a minha mãe. Eu acho isso importante até uma determinada idade, porque depois as escolhas partem de nós mesmos. Nós né? mesmos, Exatamente. Então, no caso dos seus filhos, quando atingirem uma idade, eu né? tento dar uma direção, mas eu sei que depois eles são livres para escolher o que eles querem. É interessante aqui, né? Eu vou falar da minha mãe. Minha mãe era ateia, né? Minha mãe virou católica, virou assim, né? Virou entre aspas. Quando ela passou por momentos muito difíceis. E não há quem não chame por Deus. Não há Ainda quem. que não acredite num momento de desespero. Não, é até automático, né? automático. Ai, meu Deus, né? Então, ainda que você não queira, você fala, ai, meu Deus. E a minha mãe me colocou, minha mãe achando importante isso, como você falou, a minha mãe me colocou numa escola de freiras, eu já falei isso aqui, inclusive, estudei nessa escola, onde a gente rezava, ia para a capela todo dia, né? Minha avó era muito católica, mas a minha avó era uma católica meio espírita, catupirita, né? A mistura ali, porque como a minha avó... todo brasileiro, como macumbeiro, católico, né? Super eclético, espírita, né? De tudo um pouco. Mas a minha avó, ela era realmente espírita, sem se intitular. Talvez ela não tivesse, claro, e não tinha. Minha avó era muito humilde. Minha avó era analfabeta. Eu que ensinei ela a assinar o nome quando eu era criança, numa cartilha lá. E de uma sabedoria ímpar. sabedoria ímpar. E ela teve uma história muito triste de um tio meu que se suicidou aos 18 anos. E a minha avó rezava para as almas. E ela falava, não, eu rezo para as almas. E ela tinha atitudes e comportamentos de quem acreditava. Não no céu, mas em algo... No céu, assim... Além. Né? Mas em algo além. E aí... A minha avó, então, rezava Pai Nosso. Minha avó que me ensinou todas as orações. Foi muito legal, né? Só que, quando eu cheguei numa determinada idade, eu quis começar a explorar outras coisas. Porque eu comecei a não ver respostas, né? É. E aí, o espiritismo traz muita resposta pra gente. Hoje eu sou espírita, né? Hoje, assim, já há algum tempo. Eu também. Mas hoje eu me... Mas eu adoro ir à missa. Eu acho que mais do que eu sou espírita, mas adoro ir à missa. Então, claro, mas o ambiente da missa é maravilhoso. Eu vejo um monte de espírito, eu adoro. Adoro. Espírito de luz, adoro. E eu queria fazer um comentário antes de você fechar, que a gente tá no nosso tempo. Não, mas eu já tô olhando, tem um tempinho aí. Tá. Eu fico estressada com o tempo. Atrasada. Cara de pau, né? Surreal, Cara de pau. Eu tava vendo, acho que no Instagram agora, aquela Cíntia Chagas, né? Aquela moça que tem aquela persona de chique e tal. Interessante aquilo, né? E professora de português e tal. Mas, assim, como as pessoas têm algumas ideias, assim, equivocadas sobre espiritualidade, sobre a vida. Sim. E aí ela fala assim, filho não é garantia de nada, é importante você ter dinheiro. Quando você tem dinheiro... É porque, assim, as pessoas dizendo que o filho te garantiria na velhice, né? Sim. Que perigo. E ela... Assim, olha isso é um perigo, né? Olha a quantidade de dogmas equivocados, assim, nessa reflexão, né? Então, assim... Filho ser garantia na velhice. Não é, nem nunca foi. Você nem sabe se o filho vai estar vivo. Eu me atrevo a dizer uma coisa. E os filhos nossos são bem diferentes de nós como filhos. Sim. Isso eu me atrevo a dizer. E eu já sou diferente do meu pai e da minha mãe como filho. Sim, eu também. Vem piorando cada vez mais. Mais ou menos. A verdade é essa. O meu pai... acho que melhor em algumas coisas e pior em outras. Mas nesse cuidado, assim... pelo menos o que eu percebo assim de mim, eu acho que eu não fui tão boa quanto meu pai e minha mãe. Meu pai e E eu não espero. Foram, não. Meus pais foram maravilhosos. Não, os meus... Meu pai ligava todo dia pra mãe dele. Mas eu acho também que as pessoas têm que merecer, entendeu? Claro. Né? Eu acho que aquela, né? Honrar pai e mãe é bem... A gente tem que entender bem esse significado. Eu acho que as pessoas têm que merecer. Claro. Você passa uma vida inteira, você vê esses velhinhos no asilo. É porque meus filhos, ninguém me quer. Não sabe a história você não sabe quem trás. foi essa pessoa. A gente não pode julgar. Né? Exatamente. Não, mas não é pode. só assim, nessa ideia, e elas dizem, então... e aí, se eu tiver... Quem tem dinheiro, sim, tá garantido. Quem tem filho, não. Então, quer dizer, uma coisa extremamente materialista, quer dizer, tá garantido em que aspecto? Financeiro? Pode ser. E nem assim, hein? Porque dependendo se não souber controlar, minha Não, amiga. pode ser. Porque esse pessoal que essa possibilidade. dinheiro, né? Essa grande possibilidade. Assim, né? E o crescimento, e espiritual, e o aprendizado, que não necessariamente você tem com filhos, pode ter com o irmão, com o pai, com um amigo, né? Sim. Mas assim, eu fico assustada como... Eu não sei se é hoje em dia, mas é que hoje em dia aparece mais por causa de internet e tal. As pessoas criam esses conceitos
totalmente equivocados. Quer dizer, filho é só para te garantir na velhice, né? E não ter filho, você tem que dar explicação para alguém que você não vai ter filho. Isso é uma coisa muito chata, isso é um absurdo. Né? Você faz o que quiser da sua vida, né? Você não precisa explicar nada. Não Inclusive, os estrangeiros acham isso um absurdo. Eu trabalhei com gringo a minha vida inteira em multinacional e às vezes eu encontrava gente da minha idade, eu sempre tive um monte de filho, e ela falava assim, você não vai ter filho, você não tem filho. Aí eu lembro que eu tinha um chefe, assim, que uma vez falou assim pra mim, você não acha que você é muito moderna? Eu falei, ele falou isso pela primeira vez. Aí a segunda vez, você não acha, ele é inglês, você não acha que você é muito... Ele é gay, casado com outro homem, com filhos e tal. E ele não é moderno. Aí a primeira vez ele falou isso. Aí a segunda, terceira vez eu falei, olha só, David, deixa eu te falar um negócio. Tudo bem, você é meu chefe, se você quiser me mandar embora, você manda embora. Mas moderno é você, entendeu? Que é homem, que é casado com outro homem, que assumiu, beleza, lindo, maravilhoso. Assim, eu não, eu posso ser indiscreta. Moderna, não sou, né? Não que isso também seja ruim, né? Lógico. Mas então, assim, olha que engraçado, né? Tudo é uma questão de referência, né? É isso aí. E cada vez mais a gente tem referência, tanto de gente que teve muitos filhos... Quanto gente que não quer ter filho e mulheres que estão envelhecendo, porque antes a gente também tinha essa cobrança, né? Ai, chegou nos 30, vixe, tem que começar a ter filho. Exatamente. Agora não, a gente tem ferramentas novas, tem congelamento, tem adoção, enfim. Lógico. Então, eu acho que a pressão também para quem não quer ter filhos, ou também para quem quer ter filhos, é isso. A gente tá aumentando aí a gama de ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Então, não precisa ser um deadline, talvez. Tá tudo muito diferente, né? Verdade. Tudo pode hoje em dia. Tudo pode tudo. Pode tudo. É isso aí. Legal. E tudo é normal. Tudo é normal. Né? Tudo é normal. É uma coisa assim que a gente fala, pode tudo, desde que não afete, né? O outro, exatamente, né? negativamente. Mas, assim, as tuas escolhas são tuas, né? Sim, e é só você que vai colher, né, o bom ou o ruim, né, enfim, das tuas escolhas. Não tem como você mudar isso, né? Todas as Exatamente. escolhas Ai, têm gente, uma que consequência. pena, né, que tem que acabar. Pena. Pois já passamos do tempo. Já passamos, você chegou atrasada, né? Enfim. Gente, olha, eu adorei. Obrigada, né? obrigada por pelo terem tempo, aceitado pela estar aqui, presença. né? Eu sei que a gente teria muito mais para conversar, muito mais. E a minha ideia da Kiki com esse pod é isso. A gente queria que aqui fosse o nosso barzinho, A nossa sala a de nossa estar. sala de estar, né? Não é nada combinado. A gente não está filmando uma novela. A gente está falando da vida, né? Então os improvisos são naturais, a gente não combina nada, eu acho que isso é que é legal. Sai erro de português no meio da fala, sai palavra que você fala errado, enfim, isso é de menos, né? A gente não tem que se preocupar em ser perfeito, a gente tem que ser a gente, né? E tá feliz, né? E eu tô feliz de ter vocês aqui. Muito né? obrigada. Eu agradeço muito, obrigada viu? pelo convite. Eu que Vida agradeço. longa pro podcast de vocês. Amém. Obrigada. Obrigada. E aí, com certeza, quando a gente estiver com trilhões de seguidores... Vocês né, voltam. Vocês voltam Vocês pra foram comemorar o primeiras aniversário. convidadas, As primeiras convidadas. Né? Com É certeza. legal. A gente é Chique. muito grata. Vocês Muito voltam. obrigada. Tá certo? Pra falar mais um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijão. Até mais.